Olá, turminha, tudo bem com vocês? Estou aqui para ajudar vocês na atividade desta semana. O conteúdo desta semana, o tema desta semana é a arte pinta a história do Brasil. E assim como os gregos, romanos, egípcios representavam por meio de pintura, escultura, o dia a dia do seu povo, no Brasil não foi diferente, não é diferente. Nós temos muitos artistas que representam também o cotidiano, o dia a dia do nosso povo, por meio da pintura, por meio da escultura, por meio de uma peça de teatro. Um desses artistas é Victor Meirelles de Lima, que pintou um quadro intitulado A Primeira Missa no Brasil. É claro que ele não representou essa cena, da primeira missa no Brasil no exato momento em que aconteceu a missa, porque veja bem, Victor Meirelles nasceu em 18 de agosto de 1832 e a primeira missa no Brasil, ela aconteceu no dia 26 de abril de 1500, assim que os portugueses chegaram, descobriram o Brasil. Observando a obra da página 166, nós vamos perceber que Victor Meirelles, ele representa a primeira missa no Brasil por meio de luz e sombra. Tá? Se nós olharmos bem, nós vamos ver que onde aparece a presença da luz está no padre e na cruz, no altar. Logo abaixo tem coroinha, o ajudante do padre. Nós temos abaixo do coroinha os soldados portugueses. Então aqui está a presença da luz. Aqui no chão, olha, nós temos aqui, olha, temos um baú. Com certeza são os pertences dos portugueses. Escondidinho aqui, ó, que ele projetou sombra, nós vemos que tem os índios nativos do Brasil. Eles estão mais escondidos, por quê? Porque eles estão meio que assustados, com medo, sem entender o que está acontecendo. Em cima de uma árvore nós vemos que tem um índio, tá aqui, olha, olhando de longe, tentando entender, porque não falava a mesma língua e eram pessoas diferentes que chegaram em suas terras e eles estão querendo entender o que está acontecendo aqui. Muito bem, Victor Meirelles, ele projetou a luz e a sombra de propósito. Ele fez de propósito para que quando alguém fosse olhar, observar essa obra de arte, como nós que somos os observadores, percebêssemos exatamente isso. Os índios mais afastados, meio que escondidos, com medo, e os portugueses mais ao centro. Essa imagem, como eu já falei, ele representou depois de alguns anos, ele não estava presente em 1500, porque ele nasceu em 1832, mas através de relatos de uma carta de Pero Vaz de Caminha, que veio junto com os portugueses para colonizar o Brasil, e escreveu, ele contou como foi a chegada aqui no Brasil, o que eles encontraram, quem eles encontraram. Então, a partir dos relatos desta carta, é que Victor Meirelles fez a sua pintura. Aqui, olha, em tamanho maior, eu tenho um quadro, da primeira missa no Brasil, da pintura de Victor Meirelles. Victor Meirelles não foi o único a retratar. Outro artista, que nós vamos ver em uma outra aula, chamado Cândido Portinari, também retratou esse mesmo tema. Então, qual é a atividade que vocês vão fazer? Na página 167, nós temos 3 ilustrações, mostrando luz e sombra, que é o que nós vimos na pintura de Victor Meirelles. O que é luz e sombra? Elas estão sempre juntas. Quando usadas na pintura ou no desenho, permite a percepção de volume ou permite com que a gente
perceba, veja o que está mais próximo, o que está mais distante. Além do volume, também dá a percepção de distância. Nas 3 imagens, nas 3 ilustrações, dá para perceber exatamente isso. Ó, temos uma árvore, lá no alto o sol, né? Ó, o sol aparece, ó, de um lado da árvore, o sol projeta a luz na árvore, que vai projetar uma sombra no chão. Essa sombra, vocês observem aí, olha, é o lado em que ela está. Do meu lado aqui, o sol, a sombra, ela está do lado esquerdo. Por quê? Porque o sol lá em cima, ele está do lado direito da árvore, projetando a luz na árvore, que vai projetar uma sombra do lado esquerdo. Na outra ilustração, temos o sol do lado esquerdo da árvore, que projeta a luz sobre a árvore, que vai projetar uma sombra para o lado direito dela. No terceiro quadro, o sol está lá no alto, no meio da árvore, projeta a luz sobre a árvore, que vai projetar uma sombra embaixo dela. Veja bem que a sombra não está nem do lado esquerdo, nem do lado direito, está embaixo da árvore. Nesse terceiro quadro aqui, ó, as pessoas mais antigas diriam que é meio-dia, que o sol está bem alto e é o meio do dia. Tudo bem? Então, só para vocês entenderem o que é luz e sombra. Encarte 13 da apostila de vocês, que está lá no finalzinho, os objetos e a sombra projetada. Nós temos o círculo, o quadrado, o retângulo, que aqui está, né? A forma como ele foi desenhado é a representação de um cilindro. Nós temos o triângulo, que da forma como foi desenhado é a representação de um cone. O círculo, a representação de uma esfera. Acompanha na apostila de vocês. O círculo, a representação de uma esfera. O quadrado, a representação de um cubo. O retângulo, a representação de um cilindro. E o triângulo, a representação de um cone. Isso pela forma que ele foi desenhado. Aqui nós percebemos o volume da esfera, da bola, que pode ser uma bola de futebol, o volume do cubo, que pode ser uma caixa quadrada. Nós vemos o volume do cilindro, né? Ó, que pode ser até uma garrafinha, uma garrafa d'água. E o cone, que nós percebemos, né, o volume, nós conhecemos também o cone, aqueles cones lá que a professora de educação física usa para a gente correr entre eles. Tudo bem? Essa atividade nós faremos por último, porque vocês irão responder primeiro as questões, observando a imagem de Victor Meirelles, e depois vocês farão um encarte no final. E daqui a pouquinho eu vou mostrar a imagem dos meus desenhos do encarte.